Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Você já deve ter ouvido falar em solidariedade, voluntariado. Mas você sabe o que é o empreendedorismo social? É quando as pessoas fazem o bem como profissão. Aqui no Recife, a gente tem muitos exemplos disso, exemplos que têm transformado a vida de muita gente. Um deles, talvez o principal na atualidade, seja o empreendedor social Fábio Silva, que conversa aqui com a gente nessa manhã. Fábio, muito bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente. Você fez da solidariedade muitas empresas que ajudam pessoas, que ajudam instituições, que ajudam ONGs, tudo isso concentrado principalmente na plataforma Transforma Brasil, que ajuda a gente no Brasil inteiro, não só no Recife. Queria que você falasse especificamente sobre como a plataforma Transforma Brasil, que é uma plataforma de voluntariado, né? Junta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, como a plataforma tem feito a diferença na vida dos brasileiros a partir do Recife. O brasileiro é um povo caloroso, solidário, apaixonado, empático. Essa é uma característica que nós temos, Isli. O que precisava era organizar esse ambiente, tentar fazer com que a gente pudesse cumprir a missão de estar todos sendo acelerados, organizados juridicamente, contabilmente, prepará-los para fazer negócios sociais a partir dos seus projetos. É isso que o Transforma, que nasce na cidade do Recife, com o Transforma Recife, e depois vai nascendo o Transforma em outras cidades do Brasil, até que em 2018 a gente lança o Transforma Brasil, tem feito essa rede que na cidade do Recife começa timidamente com 150 projetos que já existiam, cuidavam do idoso, da criança, da geração de renda, estavam dentro das comunidades da cidade do Recife, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas. Muitas dessas pessoas são atendidas pelo Estado, muitas dessas pessoas são atendidas pelo setor social. Pelas pessoas que tomaram a iniciativa de fazer algo ali. Pessoas que estão inseridas dentro da comunidade, conhecem as dores da comunidade e decidiram se mobilizar e colocar seus talentos para render, para ajudar a sua própria comunidade. Então, esse grupo nasce com uma rede de 150 projetos na cidade do Recife. Depois vai nascendo o Transforma Campinas em São Paulo, Transforma Petrópolis no Rio de Janeiro, Transforma Brasília, Florianópolis, até que em 2018 nasce a plataforma Transforma Brasil. Hoje, com 4.800 projetos em todo o país, esses 4.800 projetos todos atuando em rede. Alguns gestores públicos no Brasil dizem que na sua cidade, através da plataforma Transforma, nós temos números de impacto social no setor social, na sociedade civil, tão grande quanto a da Secretaria de Assistência Social. Mas isso não sobrepõe o Estado. O Transforma e essa rede não veio para substituir o papel do poder público. Veio para compartilhar, ajudar, atuar em rede. Porque a gente sabe que as pessoas sofrem tanto, principalmente as mais vulneráveis, que se o primeiro, o segundo e o terceiro setor atuarem juntos, a gente pode ajudar muito mais gente. E o Transforma, através de vários entes que fazem parte do nosso ecossistema, por exemplo, o Novo Jeito, que é uma ONG que nasceu aqui na cidade do Recife e faz parte do ecossistema do Transforma, o Porto Social, que é a primeira incubadora e aceleradora de projetos sociais, também faz parte do ecossistema do Transforma. A gente juntou tudo isso para acelerar aqueles projetos e ideias. Então tem gente que era voluntário no projeto, hoje já pode se dizer empreendedor social. Tem isso como profissão, então? É viver para isso e disso. Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha um mito a ser quebrado, que era assim, como que a pessoa vai fazer o bem e ser remunerado por isso? Parecia utopia, né? Utopia. Como que as pessoas podem ter profissão voltada para impacto social? Mas isso é muito um olhar da antiga economia. A economia industrial, a economia fabril, a economia das profissões mais clássicas. Se você conversar hoje com o jovem, a grande maioria das profissões que estão no cardápio de um vestibular, por exemplo, os jovens não se veem mais fazendo aquilo.
De alguma maneira, a arte explodiu na vida dos jovens, o senso de propósito, de missão. É daí que nasce o empreendedorismo social. Gente que entende que existem problemas sociais e que podem colocar a sua vida através do empreendedorismo social para resolver problemas na educação, na saúde, geração de renda, habitacional. Eu, Fábio, estou muito voltado para 2 pilares. O primeiro, fazer o voluntariado crescer no Brasil. Nós temos apenas 4,3% da população fazendo trabalho voluntário. Isso gera várias consequências no país e na vida das pessoas. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas também ajudar quem já se engajou, montou um projeto e agora precisa se profissionalizar. Então são esses 2 pilares. O primeiro, de ter uma porta muito ampla para todo mundo que quer fazer o bem. E aí você precisa desenvolver metodologia, plataforma, métrica, isso dá trabalho. Então você acaba gerando pessoas que vão trabalhar com isso também. No Transforma, no Porto, no Novo Jeito, trabalham hoje quase 80 pessoas voltadas para o empreendedorismo social. E o segundo pilar, ajudar todos esses projetos a se tornarem empreendedores sociais. Eles, em rede, eles conseguem se fortalecer melhor? Sim, em rede... eu costumo dizer que em rede eles choram juntos, em rede eles se alegram juntos, mas em rede também eles se capacitam juntos. Eles têm mais força política juntos, de conversar com a prefeitura, de conversar com o gestor público. Eles têm mais visibilidade juntos, porque uma coisa é você falar sobre um projeto que cuida de crianças, outro você falar sobre uma rede que cuida da primeira infância. Então, assim, o ganho de patrocínio, de relacionamento com o empresário, com os veículos de comunicação, com a musculatura deles através da educação e de produtos e serviços que eles podem fazer juntos, Isli. Imagina o seguinte, um projeto está num bairro, outro projeto está em outro bairro. Se eles trocam tecnologia, o que um faz chega no outro bairro, o que o outro faz chega no outro bairro e mais gente vai ganhando o serviço deles. Eles multiplicam, né? Multiplicam. Agora, Fábio, muita gente, quando quer fazer algum projeto social, se pergunta assim, eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, eu quero dedicar tempo a isso, mas como que eu posso viver disso? Você falou que isso é possível. Por exemplo, as prefeituras, elas podem fazer com que algo que a prefeitura não tem braço para fazer, porque a prefeitura tem que fazer em grande parte os serviços para maiorias, né? Em larga escala, mas há projetos pequenos de bairro que podem, devem e precisam fazer trabalhos em pequena escala, né? Ajudar grupos específicos. E aí a gente pode citar, por exemplo, as populações, as mães das crianças que nasceram com a Zika, né? Com a síndrome da Zika. É um público pequeno que necessita, claro, de suporte da prefeitura, mas é um grupo pequeno. As prefeituras podem ajudar pequenos grupos, porque esses grupos estão dispostos a fazer bem feito o trabalho que talvez as prefeituras não consigam? Então, imagina o seguinte, se esse projeto que cuida das crianças raras, como a Amar, por exemplo, na cidade do Recife, alguns outros, não existissem. Isso teria que a prefeitura, o governo do estado, criar um programa para cuidar dessas mães, que no estado de Pernambuco, o número de mães que a AMAR atende, por exemplo, passam de 430 mães. A minha pergunta é, não é muito melhor apoiar a AMAR a fazer o que a AMAR está fazendo? Porque, de todo modo, a prefeitura ia precisar contratar gente, ia precisar investir dinheiro. Exatamente. E a AMAR, por exemplo, é uma instituição que já começou, exatamente. Né? A gente, por exemplo, no Porto Social, a gente tem o apoio da prefeitura da cidade do Recife, porque a prefeitura entende isso como uma política pública. Na hora que você acelera em 4 anos mais de 400 projetos, isso desafoga a prefeitura para que ela possa fazer outros serviços. Por outro lado, todos esses projetos estavam na porta da prefeitura ou na porta de uma empresa para tentar fazer com que eles pudessem ter apoio. Sozinhos. Né? Sozinhos, mas o melhor apoio é você capacitar esses projetos para se tornar empreendedores sociais. Eles terem produtos, eles terem serviços, eles conseguirem patrocínio. Agora imagine o seguinte, Isli, empresas estão inseridas numa comunidade, estão ali produzindo algo, um serviço, um produto, mas aquela comunidade tem fragilidades de desenvolvimento social. Se essa empresa, de vez de fazer o programa dela de responsabilidade social,
identifica projetos naquele território que podem fazer, junto com a empresa, a resolução daqueles problemas do território, a comunidade que está inserida ali vai ter um senso de pertencimento muito grande pela empresa, pelo produto, pelos sócios. Então, assim... Fortalece a marca. Fortalece a marca. Não é mais sustentável em 2021 e diante de todo o quadro que a gente está vivendo e lições que a pandemia nos trouxe, uma empresa, uma organização, viver apenas com a sua atividade fim. Ela precisa entender que ela está inserida no mundo, que existem pessoas que não têm acesso àquele produto e àquele serviço e que aquela marca pode, sim, gerar promoção do bem comum. Isso é uma forma, inclusive, diferente de se fazer negócios, né? Fábio, agora em abril, os voluntários aqui no Recife, na verdade, os voluntários não pararam em momento nenhum da pandemia, né? Ajudaram muita gente em várias comunidades. Mas agora em abril, especificamente, os voluntários começaram a ajudar, além de oferecer, reunir e distribuir cestas básicas, ajudar também na vacinação na cidade do Recife, é isso? A gente vive, a pandemia, a gente viveu algumas fases, né, Isli? Primeiro é o seguinte, o Transforma Brasil, que tem hoje 4 mil projetos sociais, mais de 1 milhão de brasileiros cadastrados fazendo transformação nos seus territórios. A gente costuma dizer que o nosso laboratório para espalhar pelo Brasil é sempre o Recife. Nós somos daqui, eu sou daqui, tem uma rede aqui. Eu sempre digo, a gente vai mudar o mundo, mas a gente vai voltar para o Recife, é o nosso lugar. Então a gente começou na fase primeiro assistencial, doação de cestas básicas para as comunidades, para os projetos. Entre março e agosto de 2020, nós conseguimos ajudar 450 mil famílias do Brasil e no estado de Pernambuco 100 mil famílias e na cidade do Recife 28 mil famílias. Então a gente sempre faz esse corte, Recife, Pernambuco, Brasil. Só que a gente percebeu que a gente precisava se engajar também em outras frentes. Começamos a nos engajar e a ajudar redes para cuidar de pessoas em situação de rua. Depois montamos uma central de atendimento voluntário de psicólogos, que pessoas de todo o Brasil que estavam com medo, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, precisavam conversar. E começaram a ligar e mais de 40 psicólogos voluntários, o que a gente chama de um acolhimento emergencial, começaram a ajudar o Brasil de forma remota. Inclusive, esse serviço até hoje está funcionando pela plataforma Transforma Brasil. Quando a vacinação começou a rodar, a gente percebeu que os profissionais de saúde começaram a ficar muito cansados. Tem gente num posto de saúde trabalhando de segunda a segunda, ou seja, de 7 da manhã às 19 horas. Claro que tem sua rotatividade ali, mas são profissionais que precisam do nosso apoio. Na cidade do Recife, a gente começou a mobilizar as igrejas, para que as igrejas pudessem ser voluntárias com Transforma Brasil, Transforma Recife e com toda essa rede apoiando os pontos que a Secretaria de Saúde da Prefeitura, ou seja, uma parceria, Prefeitura da cidade do Recife, Rede de Solidariedade, igrejas, voluntários, o que há mais de moderno no impacto social que eu considero. Deu super certo, nós estamos em 18 pontos da cidade, todo final de semana realizando o trabalho que o voluntário pode fazer. Que não é tudo, deixar né? muito claro que existem atividades que o voluntário pode fazer, organizar fila, organizar o drive, o recebimento do alimento, porque existe hoje a doação solidária. Naquele local de Você vai fazer a vacinação, você entrega o alimento. Então, a partir daí, a gente começou a escalonar para 231 municípios do Brasil. Então, nós estamos fazendo em 231 municípios do Brasil, copiando o mesmo modelo que está dando certo, que deu certo, da parceria da Prefeitura da cidade do Recife, com o Transforma Recife, Transforma Brasil e com toda essa rede com as igrejas presentes. Então, o Recife sendo aí um laboratório, né, dessas possibilidades em que o voluntariado pode atuar. Agora, Fábio, a gente falou do Recife, o Recife que inclusive tem um número muito expressivo de voluntários, né? Mais de 12% da população hoje é cadastrada na plataforma Transforma Recife. Isso quer dizer que a gente tem cerca de 12% dos recifenses atuando como voluntários, né? Falamos do Brasil, como o Transforma Brasil ajudou, mas esse projeto ele é tão relevante que esse modelo acabou sendo exportado para outros países também, né? Então, onde essa transformação está chegando? A partir do Recife. As pessoas dizem assim, eu não posso, só vai mudar o mundo com grandes coisas. Não, a gente vai mudar o mundo com pequenas ações. De pouquinho em pouquinho. Todo mundo pode
fazer uma ação. A gente está falando sobre Transforma Brasil, Transforma Recife, Novo Jeito, Porto Social, mas imagine que a sua plataforma é o seu prédio nesse momento, que tem uma comunidade do lado, vulnerável, e que você pode criar um grupo de WhatsApp no seu prédio para doações de cesta básica e já você está ajudando aquela comunidade. Então tudo começa no Recife como laboratório, permanece até hoje. A gente tem um orgulho muito grande de dizer que nós somos a capital da solidariedade. Já tiveram no Recife para visitar ministros, governadores, senadores, gente ligada ao governo federal e também veio muita gente de fora do Brasil. Embaixadores, inclusive, de outros países. Embaixadores, consulados, começaram a contar essa história em outros lugares. E aí, em 2018, no final de 2018, a gente começou a experiência com o Transforma Chile. Está funcionando muito bem, com um foco muito grande nos idosos. Então, a gente está fazendo um trabalho no Chile de fazer com que voluntários possam ajudar as famílias que cuidam de idosos a levar para tocar uma música na casa, a fazer uma feira, a ajudar os idosos. Aí veio a Europa, Portugal nos procurou e a gente começou a fazer uma plataforma na Universidade de Coimbra, uma das principais universidades do mundo. Coimbra tem 150 mil habitantes, tem 25 mil alunos universitários, onde 80% deles são estrangeiros. Nossa. Então, a ideia da Universidade de Coimbra foi colocar o aluno estrangeiro para servir a cidade de Coimbra. Isso está rodando muito bem. E aí a gente criou o capítulo Transforma Portugal, que agora na pandemia a gente também está ajudando muita gente no isolamento social. Portugal passou muitos meses de lockdown e a partir de maio a gente chega na África, começando o Transforma Angola. Nossa, olha que coisa linda. Ou seja, você fazendo pouco, porque você, por exemplo, começou fazendo pouquinho. Fazendo com grupos de amigos na sua casa e aí conseguiu levar, por exemplo, ajuda para Barreiros, quando passou por aquela cheia em 2010. Foi assim que começou e olha só onde está. É assim que começa, Isli. Quando me perguntam, Fábio, como é que começa? Eu digo, começando. Junta a sua família, faz hoje um sopão. Está cheio de gente nas ruas e nas periferias com fome. Você não pode doar uma cesta básica, faz um marmitex. Ajuda. Você sabe cortar cabelo? Vem cortar cabelo junto aos projetos que cuidam de pessoas em situação de rua. A pandemia mostrou que todo mundo pode fazer alguma coisa. Não é sustentável, Isli, a gente ter uma vida que a gente cuida da nossa própria vida, da nossa família, dos nossos filhos, e a gente não olha para o entorno de crianças que não são nossos filhos, mas não têm acesso à educação, à saúde. A quantidade de famílias no Brasil que vivem em periferia que não tem voz. E a gente pode dar voz para essas famílias. Então começou exatamente assim comigo. Eu não pensava nunca que nasceria o Transforma Recife, o Transforma Brasil, Porto Social, Novo Jeito. Eu queria apenas mudar a minha própria agenda de vida, a agenda da minha família e, quem sabe, ajudar meus amigos a terem uma vida com mais propósito. A gente sentava para jantar ou para almoçar e todo mundo dizia... Estava todo mundo pensando em viajar, todo mundo pensando em comprar, todo mundo pensando em estudar. Bacana isso tudo, mas quando é que a gente pode pensar em servir? E todo mundo agora sabe que servir, na minha opinião, é um dos remédios para a gente encontrar para que a gente veio, por que a gente veio. Tem uma frase que diz assim, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo. Ou seja, a gente veio aqui para servir. Fábio, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora se perguntando, poxa, queria começar, como é que eu faço? Vou pedir para você responder essa pergunta no próximo bloco, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua esse papo. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua falando de solidariedade, de voluntariado e sobre como qualquer um de nós pode fazer a diferença na sociedade. A gente vai continuar esse papo com o empreendedor social Fábio Silva, presidente da plataforma Transforma Brasil. Fábio, como que as pessoas podem ajudar, especificamente agora, né? Talvez muita gente esteja em casa pensando em como começar algo diferente, mas o que é que já pode ser iniciado agora? Ajudar, por exemplo, essas famílias que estão precisando de cestas básicas. A campanha de entrega continua, né? Houve no Brasil, Isli, diante de tudo que aconteceu e que está acontecendo, isolamento social, fechamento do comércio, algumas cidades, inclusive, necessitando ainda ser ainda mais rígido
na questão da circulação de pessoas, um empobrecimento dos mais pobres. Nós não estamos falando que a desigualdade social no Brasil aconteceu agora. Ela sempre esteve aí, mas a gente precisa lembrar que a nossa população hoje, entre pobres e miseráveis, chegou nos 27 milhões. É muita gente. É muita gente. A gente podia falar em setembro de 2020 que essa população era de quase 10 milhões. Meu Deus. Nós estamos falando de 3 vezes mais o número de pobres e miseráveis num espaço de tempo muito curto. E sem a qualificação, sem o mercado ainda aberto para que alguns deles possam trabalhar. Essa é a primeira coisa, a fome. A segunda coisa que a gente precisa atrelar à fome também é a pacificação social. Porque um dos elementos de pacificação social é fazer as pessoas terem o básico para comer. E quando você atrela tudo isso, o pouco lazer que essas famílias já tinham e que a pandemia impôs, praia fechada, campo de futebol sem ter acesso às pessoas. Até o lazer gratuito, né? O lazer gratuito. Ou seja, muita coisa acabou ainda imprensando ainda mais as famílias vulneráveis nos seus territórios. O que é que a gente fez? A gente criou uma campanha de arrecadação de cestas básicas para ajudar essas famílias. Durante o ano de 2020, a gente conseguiu ajudar 450 mil famílias. A gente acreditava que era a hora agora de acelerar projetos de geração de renda, e era o que a gente estava fazendo no Recife, através do Transforma Recife, e no Brasil, através do Transforma Brasil. Só que aí veio novamente o que chamam da segunda onda, muito mais forte, muito mais severa do que aconteceu em 2020. Nós estamos abertos com a campanha chamada Tamo Junto na Luta. Essa não é uma luta só minha, de Fábio, de Isli, de você que está assistindo. Essa precisa ser uma luta de todo mundo. Se no país tem 230, 240 milhões de habitantes, um percentual considerável desse não tem o que comer, não vai ser através de uma empresa ou do governo que isso vai ser resolvido. É uma mobilização da sociedade civil para doar. Uma cesta básica custa R$50. Você pode se juntar com seus amigos ou com a família para doar uma cesta ou mais de uma cesta. No próprio site você pode doar através do PayPal, do Pix, doação de conta bancária. E um projeto social vai receber essa cesta para fazer chegar numa família vulnerável atendido por esse projeto. Esse site que a gente está vendo aí, as pessoas podem acessar, então, e fazer sua doação ou ver onde elas podem ser úteis, né? Fazendo a doação ou indo lá também para colocar a mão na massa? Você pode fazer a sua doação no site e a recomendação que a gente tem é, se você quer ser voluntário, seja no galpão, tirando a cesta básica de um caminhão para colocar no carro. No Recife, você pode entrar na plataforma transformarecife.com.br. No estado de Pernambuco e no Brasil, transformabrasil.com.br. E lá encontrar onde pode ser lá útil. Encontrar a sua vaga e vir junto com a gente para a gente enfrentar essa luta e nós vencermos juntos. Coragem, solidariedade e, mais acima de tudo, esperança, né, Fábio? Coragem, solidariedade, fé. Todo mundo nesse momento tendo sua fé, exercendo sua fé e transformando sua fé em ação. O nome disso é esperança. O momento de fato é muito difícil, mas só com união a gente vai conseguir enfrentar. Que bom. Fábio, obrigada nessa manhã de domingo. Você encheu a gente aqui de esperança. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou muito inspirado até para começar a fazer alguma coisa. Nunca é tarde, né? Dá para começar exatamente agora. Ainda hoje, inclusive, né? Obrigado, Isli. Sou admirador de tudo que você faz, do seu trabalho. Somos amigos também no engajamento, na participação. Agradecer essa oportunidade de estar aqui e convocar todo mundo para ajudar. Obrigada, Fábio. Deixa só a gente colocar na tela, além do site, o QR Code em que você pode apontar o seu celular, inclusive, para a tela agora e de cara já fazer aí a doação. Tem esse QR Code aí, tem a agência bancária, os dados, você pode tirar uma foto dessa tela e depois ajudar. Fábio, obrigada, bom domingo para você. Obrigada por todo o trabalho que você tem feito por tanta gente. Tamo junto. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar no domingo que vem aqui no Poder e Negócios. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.